Lívia apertou a alça da bolsa com os dedos úmidos, o coração batendo uma sinfonia descompassada contra as costelas. Aos 20 anos, a vida já lhe ensinara sobre perdas e a urgência da necessidade. A doença da mãe consumira as economias da família, e agora, mais do que nunca, aquele emprego era a sua única tábua de salvação. Ela respirou fundo o ar frio da manhã, tentando absorver a grandiosidade do edifício à sua frente. A sede das empresas Vorontsov, um império erguido por um homem cuja reputação era tão colossal quanto sua fortuna, e tão gélida quanto o aço e o vidro que revestiam a torre imponente. Viktor Vorontsov. O nome ecoava em sua mente como um prenúncio, uma mistura de temor e uma fagulha teimosa de esperança. Ela era apenas Lívia, uma jovem com um diploma recém-adquirido em administração e um histórico de vida que gritava simplicidade, prestes a adentrar a jaula do leão. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. Harry, deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O saguão era um testemunho do poder e da riqueza de Viktor Vorontsov. Mármore polido, que refletia a luz fria dos lustres modernos, obras de arte abstratas adornando paredes que pareciam altas demais, e um silêncio quase reverente que só era quebrado pelo clique suave dos saltos caros no chão ou pelo murmúrio discreto de funcionários com expressões impassíveis. Lívia sentiu-se um peixe fora d'água, suas roupas simples, embora limpas e passadas com esmero, parecendo modestas demais para aquele ambiente. Uma recepcionista com um sorriso ensaiado e olhos que pareciam catalogar cada detalhe da sua aparência, a direcionou para o elevador privativo que levava ao último andar, o santuário do CEO. Enquanto subia, Lívia repassava mentalmente tudo o que lera sobre Viktor Vorontsov, gênio dos negócios, implacável, recluso. As revistas de fofocas especulavam sobre sua vida pessoal, mas pouco se sabia de concreto, exceto que ele transformara a pequena empresa herdada do pai em um conglomerado global antes dos 30 anos. Diziam que não tinha amigos, apenas subordinados e adversários. Que seu coração, se é que possuía um, era feito de pedra. Um arrepio percorreu a espinha de Lívia, mas ela o reprimiu. Precisava daquele emprego. Sua mãe dependia disso. A porta do elevador abriu-se diretamente para uma antecâmara luxuosa, onde uma secretária mais velha, de cabelos grisalhos presos num coque impecável e óculos de aro fino, a esperava. Seu nome era Marta, e seu olhar, embora profissional, pareceu menos julgador que o da recepcionista do térreo. Senhorita Alves, o Sr. Vorontsov a aguarda, disse Marta, a voz calma, mas com um subentendido de que pontualidade era mais do que uma virtude ali, era uma exigência. Por favor, entre. Lívia engoliu em seco e agradeceu com um aceno de cabeça, a mão indo instintivamente ao colar simples que sua mãe lhe dera. Um pequeno trevo de 4 folhas que era seu amuleto da sorte. A porta do escritório de Viktor Vorontsov era dupla, feita de madeira escura e maciça, e parecia pesar 1 tonelada quando Marta a abriu. O escritório era vasto, com uma parede inteira de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Móveis minimalistas e caros, em tons de cinza, preto e cromo, compunham o ambiente. E ali, de costas para a entrada, observando a metrópole que parecia se curvar a seus pés, estava ele, Viktor Vorontsov. Ele se virou lentamente, e Lívia prendeu a respiração. Era mais alto do que imaginara, os ombros largos sob o terno cinza escuro perfeitamente cortado. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando uma testa alta e traços aristocráticos. Mas foram os olhos que a paralisaram. Azuis, mas não do tipo caloroso do céu de verão. Eram de um azul glacial, penetrantes, analíticos e, naquele momento, absolutamente desprovidos de qualquer emoção acolhedora. Um arrepio percorreu-a, desta vez mais forte, mais gelado. Senhorita Alves, a voz dele era grave, um barítono que combinava com sua presença imponente. Não era um cumprimento, mas uma constatação.
Ele gesticulou brevemente para uma cadeira posicionada desconfortavelmente distante de sua enorme mesa de mogno. Sente-se. Lívia murmurou um com licença, senhor, e caminhou até a cadeira sentindo o olhar dele queimando em suas costas. Cada passo parecia ecoar no silêncio opressor. Sentou-se na ponta, a bolsa no colo, as mãos novamente entrelaçadas. Viktor Vorontsov acomodou-se em sua poltrona de couro preto, que mais parecia um trono. Ele pegou uma caneta de prata e girou-a entre os dedos longos e elegantes, os olhos fixos nela, como um predador estudando sua presa. Seu currículo é adequado, ele começou, a palavra adequado soando quase como um insulto vindo dele. Notas exemplares, algumas atividades extracurriculares, nenhuma experiência de trabalho real em uma empresa deste calibre, no entanto. Eu aprendo rápido, senhor, Lívia disse, a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Sou dedicada e organizada. Um leve arquear de uma de suas sobrancelhas escuras foi a única resposta. Dedicação e organização são o mínimo que espero de todos os meus funcionários, senhorita Alves. O que me faria acreditar que você, recém-saída da universidade, sem experiência prática no mundo corporativo de verdade, seria capaz de lidar com as exigências da função de minha assistente pessoal? Lívia sentiu o rosto esquentar. Ele não estava apenas testando-a, parecia estar tentando desmontá-la. Eu sei que sou jovem, senhor, e que meu currículo pode não ter o peso de outros candidatos. Mas eu tenho uma ética de trabalho muito forte. Minha mãe me ensinou a valorizar cada oportunidade e a dar o meu melhor em tudo o que faço. Não o decepcionarei. Por um instante, um brilho indecifrável passou pelos olhos de Viktor, tão rápido que Lívia pensou ter imaginado. Ele pousou a caneta. Sua mãe? Sim, senhor. Ela está doente. Este emprego é muito importante para mim, para nós. Arrependeu-se no momento em que as palavras saíram. Mostrar vulnerabilidade para um homem como ele era provavelmente um erro. Ele a encarou por um longo momento, o silêncio se esticando até se tornar quase insuportável. Lívia sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. A posição exige discrição absoluta, eficiência implacável e disponibilidade integral. Minha vida é complexa, meus horários são erráticos, não há espaço para erros, para sentimentalismos ou para desculpas. A voz dele era fria como o aço. Eu sou um chefe exigente, senhorita Alves. Alguns diriam sem coração. Um sorriso mínimo, quase imperceptível e totalmente desprovido de humor, curvou seus lábios. Acha que pode lidar com isso? Lívia ergueu o queixo, encontrando o olhar dele com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Sim, senhor, eu posso. Ele a observou por mais alguns segundos. Depois desviou o olhar para alguns papéis em sua mesa. Marta lhe passará os detalhes de suas funções e o contrato. Seu período de experiência será de 3 meses. Se a qualquer momento eu julgar que você não está à altura, sua permanência aqui terminará imediatamente. Estamos entendidos? Cristalinamente, senhor, Lívia respondeu, o alívio misturando-se ao pavor. Ela tinha conseguido, ou pelo menos o primeiro passo. Ótimo, pode se retirar. Ele a dispensou com um aceno de mão, já focado nos papéis, como se ela não estivesse mais ali. Lívia se levantou, as pernas um pouco bambas, e murmurou um "Obrigada, senhor". Ele não respondeu, nem levantou a cabeça. Ao sair da sala, sentiu como se tivesse escapado por pouco das garras de um lobo. Marta a esperava com um sorriso pequeno e enigmático. "Parabéns, querida. E boa sorte. Vai precisar", disse a secretária mais velha em voz baixa, entregando-lhe uma pasta. Nos dias que se seguiram, Lívia mergulhou no trabalho com fervor. A rotina era exaustiva. Viktor Vorontsov era exatamente como se apresentava, exigente, perfeccionista e distante. Ele raramente lhe dirigia mais do que algumas palavras, geralmente ordens curtas e diretas. Comunicava-se principalmente por e-mails ou bilhetes deixados por Marta. Lívia organizava sua agenda caótica, filtrava suas ligações, preparava documentos e garantia que tudo estivesse impecável. Cada tarefa era executada com o máximo de cuidado, com medo de cometer o menor deslize. Ela aprendera rapidamente a antecipar suas necessidades. O café exatamente como ele gostava,
preto sem açúcar escaldante, os relatórios que ele pediria antes mesmo que ele os pedisse, as reservas de última hora em restaurantes exclusivos ou voos privados. Ele nunca a elogiava, mas também não a repreendia, o que, no universo Vorontsov, Lívia começou a interpretar como uma forma de aprovação tácita. Certa tarde, já no final do expediente, Lívia estava revisando a agenda de Victor para o dia seguinte, quando o interfone tocou. Era a voz dele, mais ríspida que o usual. Senhorita Alves, traga-me o arquivo da Satek Industries, imediatamente. Lívia localizou o arquivo rapidamente. A Satek era uma empresa de tecnologia que Victor estava considerando adquirir, e as negociações eram tensas. Ela notara o quão irritadiço ele ficava sempre que o nome da Satek surgia. Ao entrar na sala dele, encontrou-o de pé perto da janela, o telefone pressionado contra a orelha, a voz baixa e cortante. Eu não me importo com as suas desculpas, Robert. Ou você resolve isso até amanhã de manhã, ou considerarei nossa parceria encerrada. E você sabe o que acontece com quem me decepciona. A ameaça velada pairava no ar, pesada e fria. Ele desligou com um baque, o maxilar tenso. Lívia hesitou por um momento, sem saber se deveria se aproximar. Ele parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. O arquivo, senhorita Alves, ele disse sem se virar, a voz ainda carregada de fúria contida. Ela se aproximou e estendeu a pasta. Ao pegá-la, os dedos dele roçaram brevemente os dela. Um choque inesperado, como uma corrente elétrica minúscula, percorreu o braço de Lívia. Ela recuou instintivamente, o coração disparando. Victor ergueu os olhos para ela, e pela primeira vez, Lívia viu algo diferente em seu olhar. Não era frieza, nem raiva. Era sim surpresa, e talvez outra coisa, algo que ela não conseguiu identificar, mas que a fez sentir um calor subir pelo pescoço. Ele franziu o senho, como se estivesse confuso com sua própria reação, e rapidamente voltou sua atenção para o arquivo, a máscara de indiferença retornando ao lugar. Isso é tudo. Pode ir. Lívia saiu da sala apressada, a sensação do toque dele ainda formigando em sua pele. O que fora aquilo? Provavelmente nada. Uma simples coincidência, um contato acidental. Mas enquanto arrumava suas coisas para ir embora, não conseguia afastar a imagem daqueles olhos azuis fixos nos seus, nem a sensação estranha que a invadira. Ao deixar o prédio imponente naquela noite, Lívia olhou para cima, para a janela iluminada do escritório de Victor Vorontsov, no último andar. Ele ainda estava lá, provavelmente trabalhando, moldando o mundo dos negócios à sua vontade implacável. Um homem sem coração, diziam. Mas por um breve instante, Lívia se perguntou se, bem no fundo, por trás de toda aquela armadura de gelo, não haveria um lampejo, por menor que fosse, de algo mais. Ela balançou a cabeça, repreendendo a si mesma por tais pensamentos tolos. Precisava focar no trabalho, em sua mãe, em sobreviver naquele ambiente hostil. Qualquer outra coisa era uma distração perigosa. No entanto, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, a lembrança do toque e do olhar inesperado de Victor Vorontsov a acompanhava, uma semente de dúvida plantada em sua mente. Ele era, sem dúvida, um milionário sem coração. Mas algo, uma minúscula e quase imperceptível vibração no ar entre eles, parecia sussurrar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem, eventualmente, mudar. Ou seria apenas o desejo desesperado de uma jovem inocente, buscando calor em meio ao inverno implacável. As semanas que se seguiram ao incidente do arquivo da Satek Industries foram uma estranha mistura de rotina e uma nova, quase imperceptível, tensão no ar. Lívia esforçava-se para manter a compostura profissional, enterrando a lembrança daquele breve contato e do olhar penetrante de Victor sob camadas de memorandos, planilhas e itinerários. Ela era a eficiência em pessoa, suas tarefas cumpridas com uma precisão que beirava a perfeição. O café de Victor Vorontsov materializava-se em sua mesa no instante certo. Suas viagens eram agendadas com alternativas já pesquisadas para imprevistos, e os relatórios que ele nem sabia que precisaria já estavam discretamente posicionados em sua bandeja de entrada. Victor, por sua vez, parecia ter se retraído ainda mais em sua concha de frieza calculista,
como se aquele instante de contato humano tivesse sido uma falha no sistema que ele precisava corrigir. Suas ordens eram, se possível, ainda mais curtas, seus olhares ainda mais impessoais. No entanto, algo havia mudado. Sem que Lívia percebesse, os olhos azuis gélidos do milionário pousavam sobre ela com uma frequência ligeiramente maior do que o estritamente necessário. Ele observava a maneira como a ponta de sua língua aparecia no canto da boca, quando ela se concentrava intensamente em uma tela, o jeito quase reverente com que manuseava os documentos, a palidez sutil que por vezes a acometia no final de um dia particularmente exaustivo, palidez que ela tentava disfarçar com um sorriso frágil para Marta. Ele via a diferença entre ela e as mulheres que normalmente circulavam em seu mundo, as socialites calculistas, as executivas ambiciosas que usavam a sedução como ferramenta de negócios, as secretárias anteriores que tentavam flertar de maneira óbvia ou bajulá-lo descaradamente. Lívia não fazia nada disso. Havia uma pureza nela, uma ausência de artifício que o desarmava e, irritantemente, o intrigava. Era como encontrar uma flor silvestre, crescendo teimosamente em meio ao concreto de seu império. Ele desprezava a fraqueza, e a bondade ingênua dela, aos seus olhos, era uma forma de fraqueza. Contudo, essa mesma característica parecia imune à sua toxicidade habitual, e isso o perturbava. Certo dia, no meio de uma manhã particularmente caótica, com 3 fusões em andamento e a pressão do conselho administrativo pesando sobre seus ombros, o telefone pessoal de Lívia vibrou discretamente em sua gaveta. Ela o desligou rapidamente, mas não antes que Victor, que passava por sua mesa a caminho da sala de reuniões, notasse o breve lampejo de pânico em seus olhos. Ela se desculpou com um murmúrio, o rosto corado. Ele apenas a fuzilou com um olhar, mas não disse nada. Uma hora depois, enquanto Lívia transcrevia as atas de uma reunião particularmente árdua, o telefone vibrou novamente. Desta vez, ela não conseguiu ignorar. Com um olhar furtivo para a porta fechada do escritório de Victor, atendeu em um sussurro. A voz do outro lado, entrecortada por soluços, era a de sua vizinha, Dona Amélia. As palavras que se seguiram fizeram o sangue de Lívia gelar. Sua mãe passara mal, uma crise respiratória mais forte que as usuais. A ambulância estava a caminho. Lívia desligou, as mãos tremendo incontrolavelmente. O mundo pareceu inclinar-se. Sua mãe precisava ir para casa, precisava estar com ela. O medo, frio e paralisante, a envolveu. Levantou-se de um salto, os olhos arregalados de pavor, e sem pensar 2 vezes, correu até a porta do escritório de Victor, batendo de leve antes de entrar sem esperar resposta. Victor estava ao telefone, a voz dura como granito, enquanto negociava cifras milionárias. Ele ergueu os olhos, o senho franzido pela interrupção abrupta. A expressão de Lívia, no entanto, o fez parar no meio de uma frase. Pálida como cera, os olhos marejados de um terror palpável, ela era a imagem do desespero. Senhor Vorontsov, eu preciso... Minha mãe... Ela gaguejou, as palavras tropeçando umas nas outras. Ela não está bem. Preciso ir. Agora. Qualquer outro funcionário teria sido recebido com uma explosão de fúria pela interrupção, seguida de uma demissão sumária. Victor detestava ser interrompido, especialmente durante uma ligação importante. Mas ao ver o pânico genuíno no rosto de Lívia, algo dentro dele hesitou. Ele viu a jovem inocente e assustada por trás da assistente eficiente. Por um instante, lembrou-se de uma dor antiga, uma sensação de impotência que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Ele encerrou a ligação abruptamente com um "resolveremos isso depois", que deixou o interlocutor do outro lado da linha certamente chocado. Então fixou o olhar em Lívia. O que aconteceu? A pergunta saiu mais suave do que ele pretendia, quase humana. É minha mãe. Ela... Uma crise. A ambulância. Lívia mal conseguia formar frases coerentes, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Victor levantou-se. Por um momento, Lívia pensou que ele a repreenderia severamente. Em vez disso, ele contornou a mesa, pegou as chaves do carro de um pequeno porta-objetos e tirou a carteira do bolso interno do paletó. Pegue sua bolsa.
Ele disse a voz novamente controlada, mas sem a rispidez habitual. Eu a levo. Lívia piscou, atônita. O quê? Senhor, não precisa... Eu pego um táxi, um ônibus. Não seja ridícula, senhorita Alves. Você está em estado de choque. Não está em condições de dirigir ou de depender de transporte público. Vamos. Ele já estava se movendo em direção à porta, esperando que ela o seguisse. O trajeto até o modesto bairro onde Lívia morava foi feito em um silêncio tenso. Lívia, encolhida no banco do passageiro do carro luxuoso de Vítor, sentia-se completamente deslocada. Ela dava as instruções com a voz embargada, lutando contra as lágrimas. Vítor dirigia com uma eficiência focada, os olhos na estrada, mas sua mente estava estranhamente dividida. Parte dela estava irritada pela interrupção em seu dia, pela distração. Outra parte, menor e mais relutante, sentia uma pontada de algo que se assemelhava à preocupação. Ele não era um homem de se preocupar com os outros. Preocupações eram fraquezas. Quando chegaram, a ambulância já estava partindo, levando a mãe de Lívia. Dona Amélia, a vizinha, esperava na calçada, o rosto preocupado. Ela explicou que a mãe de Lívia estava estabilizada, mas precisaria ficar em observação no hospital público da região. Lívia agradeceu a Victor com a voz trêmula, pronta para sair correndo atrás da ambulância. Obrigada, senhor, eu assumo daqui. Victor observou o pequeno hospital, para onde a ambulância se dirigia. Uma construção simples e visivelmente carente de recursos. Ele pensou nos hospitais particulares de luxo que frequentava para seus check-ups anuais, onde cada necessidade era antecipada e atendida com o máximo de conforto. Uma expressão indecifrável passou por seu rosto. Eu a levo ao hospital, ele declarou, mais do que ofereceu. Não, senhor, de forma alguma. O senhor já fez demais. Não quero tomar mais do seu tempo. Lívia protestou genuinamente constrangida. A ideia de Viktor Vorontsov, o magnata, em um hospital público, parecia surreal. Senhorita Alves, ele disse, e havia um tom de finalidade em sua voz que não admitia discussão. Eu decido quando meu tempo está sendo tomado. Entre no carro. No hospital, o contraste entre Viktor e o ambiente era ainda mais gritante. Seu terno impecável, seu porte aristocrático e a aura de poder que emanava dele faziam com que as pessoas abrissem caminho instintivamente. Enquanto Lívia se informava sobre o estado da mãe com uma enfermeira atarefada, Victor permaneceu discretamente em segundo plano, observando. Ele viu a angústia no rosto de Lívia, a maneira como ela torcia as mãos, a preocupação genuína que a consumia, e viu também a burocracia, a falta de pessoal, as limitações de um sistema de saúde sobrecarregado. Depois de uma longa espera, um médico finalmente veio falar com Lívia. Sua mãe estava estável, mas precisaria de exames mais detalhados e, possivelmente, de um tratamento contínuo que o hospital público talvez não pudesse oferecer com a agilidade necessária. A preocupação no rosto de Lívia aprofundou-se. Quando o médico se afastou, Victor se aproximou. Qual o diagnóstico? Lívia explicou a situação, a voz baixa e desanimada. Eles acham que pode ser algo mais sério nos pulmões. Precisam de um especialista e de exames que podem demorar semanas para conseguir aqui. Ela engoliu em seco, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu não sei o que vou fazer. Victor ficou em silêncio por um momento, o olhar fixo em algum ponto distante. Então tirou o celular do bolso. Fez uma ligação curta, a voz baixa e autoritária. Lívia não conseguiu entender as palavras, mas o tom era inconfundível. O tom de alguém acostumado a dar ordens e a ser obedecido sem questionamentos. Quando desligou, ele se virou para ela. Sua mãe será transferida para o Hospital Santa Clara. O Dr. Arruda, um dos melhores pneumologistas do país, a atenderá. Todas as despesas serão cobertas. Lívia o encarou, boquiaberta. O Hospital Santa Clara era um dos mais caros e renomados da cidade, acessível apenas para a elite. Senhor, eu não posso aceitar. Não tenho como pagar. Não estou pedindo que pague, senhorita Alves. Vítor a interrompeu, o tom neutro, quase clínico. Considere isso um adiantamento ou um investimento na eficiência de minha assistente. Não posso tê-la distraída por preocupações pessoais.
A justificativa era fria, quase cruel em sua praticidade, mas o ato em si era de uma generosidade espantosa. Lívia sentiu um nó na garganta. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente transbordaram, e ela não conseguiu contê-las. Eram lágrimas de alívio, de gratidão e de uma confusão avassaladora. Este homem, que ela considerava um monstro de gelo, estava lhe oferecendo uma ajuda que ela jamais sonharia em receber. "Oh, obrigada!" Ela sussurrou, a voz embargada. "Eu não sei como agradecer." Victor desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a demonstração de emoção. "Apenas certifique-se de estar no escritório amanhã no horário, e que sua mãe se recupere." Ele se virou e começou a se afastar. "Tenho um motorista esperando lá fora. Ele a levará ao Santa Clara e depois para casa, quando estiver tudo resolvido." Lívia ficou ali, observando-o partir. O homem alto e imponente desaparecendo pelo corredor movimentado do hospital. Uma fissura, não, uma verdadeira rachadura havia se formado na armadura de Viktor Vorontsov. Ele tentara disfarçar seu ato de bondade com uma desculpa pragmática. Mas Lívia vira algo mais em seus olhos antes que ele se desviasse. Uma sombra de compaixão, talvez? Naquela noite, ao lado do leito de sua mãe, já confortavelmente instalada em um quarto particular no Hospital Santa Clara, Lívia pensava no enigma que era seu chefe. O milionário sem coração salvara, de certa forma, a vida de sua mãe. Ou, no mínimo, garantira a ela o melhor tratamento possível. Por quê? Seria apenas para manter sua assistente focada? Ou haveria algo mais, algo que ele escondia tão bem do mundo e talvez de si mesmo? Enquanto o primeiro raio de sol dourava o horizonte, Lívia sentiu uma exaustão profunda, mas também uma nova e estranha sensação. O medo que sentia de Victor não desaparecera completamente, mas agora estava tingido de uma complexidade diferente. Havia gratidão, certamente, mas também uma curiosidade crescente sobre o homem por trás da fachada implacável. Aquele dia tinha revelado que mesmo o gelo mais espesso poderia apresentar fissuras. E Lívia se pegou imaginando o que mais poderia existir sob aquela superfície fria e controlada. O caminho à frente ainda era incerto, mas uma coisa era clara. Viktor Vorontsov não era tão simples quanto ela imaginara. E essa constatação, de alguma forma, era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente esperançosa. Lívia retornou ao trabalho na manhã seguinte com o coração dividido. De um lado, uma gratidão imensa e avassaladora por Viktor Vorontsov. Do outro, uma incerteza palpável sobre como interagir com ele. O homem que, no dia anterior, demonstrara uma compaixão quase chocante, era o mesmo que agora a observava por cima da borda de sua xícara de café, os olhos azuis tão indecifráveis quanto sempre. Ele não mencionou o incidente com a mãe dela, nem a transferência para o hospital particular. Agia como se fosse apenas mais um dia normal de trabalho, suas ordens precisas, sua postura, impecável e distante. Essa tentativa de normalidade, no entanto, parecia forçada, quase como uma peça de teatro mal ensaiada. Lívia percebia uma rigidez extra nos ombros dele, uma maneira quase defensiva, com que ele evitava olhá-la diretamente por mais de alguns segundos. Ela, por sua vez, tentava agir com a mesma eficiência de sempre, mas a imagem do olhar dele no hospital, a forma como ele tomara as rédeas da situação, teimava em sobrepor-se à figura do chefe implacável. A armadura dele podia ter sido recolocada no lugar, mas ela agora sabia que existiam frestas. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Lívia, embora ainda respeitosa e profissional, sentia-se um pouco menos intimidada. A gratidão a impelia a ser ainda mais dedicada, mas também lhe dava uma coragem recém-descoberta para, ocasionalmente, encontrar o olhar dele, para notar as pequenas coisas. A maneira como ele massageava a têmpora quando uma dor de cabeça o acometia após horas de negociações tensas. O leve arquear de sua sobrancelha, que indicava surpresa, mesmo quando seus lábios permaneciam em uma linha dura, ou o raro momento em que um traço de cansaço genuíno transparecia em sua voz. Victor, por sua parte, travava uma batalha interna. O gesto para com a mãe de Lívia fora impulsivo, uma anomalia em seu comportamento cuidadosamente controlado.
Ele se repreendia por isso, tentando convencer a si mesmo de que fora puramente pragmático. Uma assistente eficiente era um ativo, e ele precisava dela em pleno funcionamento. Mas no silêncio de seu escritório suntuoso, altas horas da noite, quando a cidade se aquietava lá fora, ele se pegava pensando na expressão de alívio e gratidão no rosto de Lívia, na pureza daquelas lágrimas. Eram emoções que ele há muito se esforçava para erradicar de sua própria vida, considerando as fraquezas perigosas. A presença dela, sua calma resiliente, sua honestidade desarmante, começavam a corroer as bordas de seu cinismo autoimposto. Ele se lembrava de sua própria juventude, de uma época antes que a dureza do mundo dos negócios e as traições pessoais o moldassem no homem que era hoje. Houve um tempo em que ele também sonhara, em que confiara. Essas memórias, há muito trancafiadas, começavam a vir à tona desconfortáveis e indesejadas, frequentemente trazidas à superfície pela simples presença de Lívia. A inocência dela era um espelho que refletia o que ele havia perdido, ou pior, destruído em si mesmo. Cerca de 2 semanas após a hospitalização da mãe de Lívia, que graças ao Dr. Arruda apresentava uma melhora significativa, uma crise inesperada surgiu com um investidor estrangeiro crucial. Um mal-entendido contratual ameaçava desfazer meses de negociações. A situação exigia uma resposta imediata e meticulosa. Victor convocou sua equipe jurídica, mas era Lívia quem possuía todas as minúcias da correspondência, todas as anotações das teleconferências, organizadas com sua precisão habitual. A noite avançou, e o andar da presidência, normalmente silencioso após o expediente, fervilhava com uma tensão controlada. Um a um, os advogados foram dispensados, restando apenas Victor e Lívia na vasta sala de reuniões, cercados por pilhas de documentos e xícaras de café pela metade. A madrugada já se anunciava pelas janelas panorâmicas, quando finalmente encontraram a cláusula, a nuance que poderia salvar o acordo. Um silêncio carregado pairou entre eles, o cansaço tornando o ambiente menos formal. Victor afrouxou a gravata, um gesto que Lívia nunca ouvira fazer antes. Ele passou a mão pelos cabelos, e pela primeira vez ela notou como pareciam macios, levemente desalinhados de sua perfeição habitual. Acho que conseguimos, ele disse, a voz rouca pela fadiga, mas com um indisfarçável tom de alívio. Sim, senhor, Lívia respondeu, um pequeno sorriso cansado curvando seus lábios. Foi um detalhe sutil, mas crucial. Ele a observou por um momento, o olhar menos guardado do que o usual. Você tem um olho clínico para detalhes, senhorita Alves, e uma capacidade de manter a calma sob pressão que é notável. O elogio, vindo dele, pegou Lívia de surpresa. Um calor subiu por seu rosto. Obrigada, senhor. Apenas fiz o meu trabalho. Não, ele disse, e havia uma sinceridade inesperada em sua voz. Você fez mais do que isso. Ele se levantou e foi até a janela, observando as luzes da cidade que começavam a se apagar. Esta cidade nunca dorme, assim como eu, na maioria das vezes. A última frase foi quase um sussurro, mais para si mesmo do que para ela. Lívia hesitou, mas a atmosfera relaxada e o cansaço compartilhado a encorajaram. O senhor não se sente sozinho, às vezes, com tanta responsabilidade? Victor virou-se lentamente, o olhar perscrutador. Por um instante, Lívia temeu ter ido longe demais. Mas então ele deu um leve sorriso, quase melancólico. A solidão é o preço do poder, senhorita Alves. Ou assim dizem. Ele fez uma pausa. Sua mãe, como ela está se recuperando? A pergunta direta sobre sua mãe, feita com genuíno interesse, aqueceu o coração de Lívia. Muito melhor, senhor, obrigada. O Dr. Arruda é excelente. Ela já está fazendo planos para voltar a cuidar do jardim dela. Um brilho suave passou pelos olhos de Victor. Jardins exigem paciência e cuidado, qualidades raras. Ele pareceu perdido em pensamentos por um momento. Depois sacudiu a cabeça, como se afastasse uma lembrança. Está tarde. Vou pedir ao meu motorista para levá-la para casa. Não precisa se incomodar, senhor. Posso pegar um táxi? Insisto, ele disse, o tom novamente firme, mas sem a frieza habitual. Você merece um descanso decente depois desta noite. Enquanto esperavam o elevador,
um silêncio confortável se instalou entre eles. Não era mais o silêncio opressor de antes, mas algo mais próximo de uma trégua. Lívia sentia uma exaustão profunda, mas também uma estranha leveza. Aquele homem, tão complexo e contraditório, estava lentamente revelando fragmentos de si mesmo. No dia seguinte, Victor anunciou que precisaria fazer uma viagem curta e inesperada a Genebra para finalizar pessoalmente o acordo com o investidor estrangeiro. E para surpresa de todos, especialmente de Lívia, ele declarou que ela o acompanharia. Seu conhecimento do histórico deste acordo é indispensável, senhorita Alves. Ele justificou formalmente na frente de Marta, mas o olhar que trocou com Lívia por uma fração de segundo sugeria algo mais. Talvez um reconhecimento de sua competência, ou quem sabe, o desejo de ter uma presença familiar e confiável ao seu lado. A viagem foi um turbilhão. Reuniões, jantares de negócios, mais trabalho até tarde da noite no hotel. Mas, entre os compromissos formais, houve momentos. Um breve passeio à beira do Lago Léman, enquanto esperavam por um carro, onde Victor comentou sobre a beleza serena da água, um contraste com a agitação de sua vida. Um jantar mais tranquilo, após o sucesso da negociação, onde ele, surpreendentemente, perguntou sobre os sonhos e aspirações dela antes de trabalhar para ele. Lívia, cada vez mais à vontade na presença dele, falou sobre seu desejo de ajudar a família, sobre o pequeno ateliê de costura que sua mãe sonhava em ter, sobre os livros que ela gostava de ler nas raras horas de folga. Victor ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes, seus olhos azuis demonstrando um interesse que ia além da mera cortesia. Na última noite em Genebra, após um dia exaustivo mas vitorioso, eles se encontraram no lobby do hotel, aguardando para irem a um jantar de despedida com os sócios suíços. Lívia usava um vestido simples, mas elegante, que Marta a ajudara a escolher antes da viagem. Victor, impecável como sempre em seu terno escuro, observou-a por um instante a mais do que o necessário. Você está muito bem, senhorita Alves, ele disse, a voz um pouco mais grave que o normal. Obrigada, senhor, Lívia respondeu, sentindo o rubor familiar em suas bochechas, mas desta vez, acompanhado de um pequeno sorriso tímido. Durante o jantar, Lívia observou Victor interagir com os empresários europeus. Ele era charmoso quando queria, sua inteligência afiada, seu humor seco, mas eficaz. Ela o viu rir, uma risada genuína e curta, mas que iluminou seu rosto de uma forma que ela nunca tinha visto. E percebeu com um aperto no coração que estava começando a gostar daquele homem, com todas as suas complexidades e contradições. Era um sentimento perigoso, confuso, mas inegavelmente presente. Ao retornarem para o hotel, Victor a acompanhou até a porta de seu quarto. Obrigado por sua ajuda nesta viagem, Lívia, ele disse, usando o primeiro nome dela pela primeira vez em um contexto quase pessoal. O som de seu nome nos lábios dele enviou um arrepio pela espinha dela. Foi um prazer, Victor, ela respondeu, a voz um pouco trêmula, testando o nome dele também. Um silêncio carregado de eletricidade pairou entre eles. Os olhos dele encontraram os dela, e por um momento, o mundo pareceu parar. Ele deu um passo minúsculo em sua direção, e Lívia prendeu a respiração, o coração batendo descontroladamente. Seria aquele o momento em que a barreira invisível entre eles finalmente se romperia? Mas então, ele pareceu recuar, uma sombra de conflito passando por seu rosto. Ele pigarreou. Boa noite, Lívia. Boa noite, Victor, ela sussurrou, a decepção misturando-se a um estranho alívio. Ele se afastou e Lívia entrou em seu quarto, o coração ainda acelerado. Aquele quase momento, aquela hesitação dele, dizia mais do que 1000 palavras. O degelo não era apenas uma impressão dela, era real. E com um misto de medo e uma esperança que teimava em florescer, Lívia percebeu que algo profundo e significativo estava mudando entre eles. O milionário sem coração estava talvez começando a encontrar o seu, e ela, a jovem inocente e intocada, estava irremediavelmente atraída pela promessa daquele calor. O regresso a São Paulo após a viagem a Genebra trouxe consigo uma atmosfera carregada de subentendidos. No escritório, o senhor Vorontsov e a senhorita Alves tentaram reassumir seus papéis com a formalidade habitual, mas a intimidade dos momentos compartilhados,
O uso dos primeiros nomes, a tensão daquela quase confissão na porta do hotel, pairavam entre eles como uma névoa palpável. Lívia sentia o olhar de Victor sobre si com mais frequência, um olhar que já não continha apenas a análise fria do chefe, mas uma curiosidade nova, quase uma gentileza hesitante. Ele, por sua vez, notava o leve rubor que subia ao pescoço dela, sempre que seus olhares se cruzavam por mais tempo do que o estritamente profissional. Marta, a experiente secretária de Victor, com seus olhos argutos por trás dos óculos de aro fino, foi a primeira a perceber a mudança. Notou como o tom de voz do chefe, geralmente cortante e impaciente, se suavizava sutilmente ao se dirigir a Lívia. Observou os cafés que ele agora aceitava diretamente das mãos dela, sem o intermédio usual. Viu-o uma vez parar ao lado da mesa de Lívia, ostensible para discutir um relatório, mas seus olhos demoraram-se no pequeno vaso de violetas que ela trouxera para alegrar seu canto. Um presente da mãe, agora em franca recuperação. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis para um observador casual, mas que para Marta, que conhecia Victor há anos, sinalizavam uma transformação sísmica. Lívia, no entanto, estava em um turbilhão de emoções. A gratidão pela ajuda à sua mãe era imensa, e a proximidade com Victor em Genebra despertara sentimentos que ela lutava para compreender e aceitar. Ele era seu chefe, um homem poderoso, vindo de um universo social e financeiro a anos-luz do seu. A reputação dele como um milionário implacável ainda ecoava em sua mente, e o medo de ser apenas um capricho passageiro, uma distração na vida daquele homem complexo, a assombrava. O que ele, Victor Vorontsov, poderia ver em alguém como ela, simples e inexperiente? Essa insegurança a fez recuar instintivamente. Ela se tornou ainda mais profissional, quase formal demais, tentando erguer novamente as barreiras que a viagem a Genebra havia erodido. Se ele se aproximava para uma conversa que não fosse estritamente de trabalho, ela respondia com monossílabos educados e rapidamente encontrava uma desculpa para voltar às suas tarefas. Não por frieza, mas por um medo paralisante de se machucar. Victor sentiu o recuo dela como um golpe físico, embora não o demonstrasse abertamente. Acostumado a ter o controle de todas as situações, a indiferença calculada de Lívia o desestabilizava. Ele, que passara anos construindo muralhas ao redor de seu coração, descobrira uma brecha inesperada, e essa brecha chamava-se Lívia. A genuinidade dela, sua resiliência silenciosa e a luz que ela parecia irradiar sem esforço eram como um bálsamo para sua alma cansada e cínica. E agora, quando ele ousava dar um passo em direção a essa luz, ela parecia se afastar. A constatação de que a distância dela o incomodava profundamente foi um choque. Ele não queria perdê-la. Não queria que a conexão frágil que haviam estabelecido se dissolvesse na formalidade do escritório. Pela primeira vez em muitos anos, Victor Vorontsov decidiu lutar por algo que não envolvia cifras ou contratos, mas sim um sentimento que ele mal ousava nomear. Ele começou de forma sutil. Encontrava pretextos para chamá-la à sua sala, não apenas para ordens, mas para pedir sua opinião sobre assuntos menores, um novo layout para o relatório anual, a escolha de um presente corporativo. Certa vez, ao vê-la pálida e com olheiras após uma noite em que soubera que ela ficara até mais tarde para ajudar a mãe com exercícios de fisioterapia, ele ordenou, com sua autoridade habitual, mas com um fundo de preocupação, que ela fosse para casa mais cedo. Preciso de você alerta amanhã, Alves. Vá descansar. O uso do sobrenome foi um pequeno recuo, uma concessão à formalidade que ela parecia impor, mas o cuidado em sua voz era inegável. Um dia, ele deixou sobre a mesa dela um livro raro sobre botânica, lembrando-se de uma conversa em Genebra, onde ela mencionara o fascínio de sua mãe por plantas exóticas. Não havia bilhete, apenas o livro. Quando Lívia o agradeceu, os olhos brilhando, ele apenas deu de ombros murmurando algo sobre ter encontrado o exemplar em um leilão e achado que seria útil. Mas o pequeno sorriso que ela lhe deu em resposta aqueceu algo dentro dele que ele pensava estar congelado para sempre. As fofocas no escritório começaram a surgir. Sussurros nos corredores, olhares curiosos trocados sobre as xícaras de café.
Uma das assistentes mais jovens do departamento de marketing, Patrícia, conhecida por sua língua afiada e ambição desmedida, começou a lançar olhares enviesados e comentários ácidos sempre que Lívia passava. Algumas pessoas têm sorte de ter o chefe cuidando tão bem delas, ela sibilou certo dia, alto o suficiente para Lívia ouvir. Lívia sentiu o rosto queimar, mas ergueu a cabeça e seguiu em frente, ignorando a provocação. No entanto, o incidente a deixou ainda mais receosa sobre a natureza da atenção de Victor. Victor, percebendo a maledicência, agiu com sua frieza habitual. Em uma reunião geral, sem citar nomes, ele fez um comentário cortante sobre profissionalismo e a importância de focar no trabalho, em vez de em especulações infundadas, o que silenciou Patrícia e os demais por um tempo. Mas a semente da dúvida já estava plantada na mente de Lívia. Vendo que suas táticas sutis estavam sendo mal interpretadas ou causando mais desconforto a Lívia, Victor decidiu que precisava ser mais direto, ainda que isso o assustasse mais do que qualquer negociação de alto risco. Ele precisava que ela entendesse que seu interesse era genuíno, pessoal. Numa sexta-feira à tarde, após o expediente já ter oficialmente terminado e o escritório estar quase vazio, ele a chamou à sua sala. Lívia entrou, o coração já aos pulos esperando mais uma tarefa de última hora. Mas a sala estava na penumbra, apenas o abajur sobre a mesa de Victor aceso, e ele não estava atrás da mesa, mas perto da janela, observando o anoitecer. Lívia, ele começou, a voz suave, virando-se para encará-la. Eu sei que as coisas têm estado diferentes entre nós desde Genebra. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. E eu sei que minha reputação e o fato de eu ser seu chefe complicam as coisas. Ele fez uma pausa, parecendo escolher as palavras com cuidado. Mas eu preciso que saiba que o tempo que passamos juntos, as conversas que tivemos, significaram algo para mim. Você tem uma forma de ver o mundo, uma honestidade que é incrivelmente rara, e eu me sinto atraído por isso, por você. Lívia prendeu a respiração. Era mais do que ela jamais esperara ouvir dele. Eu gostaria de convidá-la para jantar amanhã à noite. Ele continuou, os olhos azuis fixos nos dela, vulneráveis de uma forma que ela nunca vira. Não como seu chefe, mas como Victor. Apenas Victor e Lívia. Sem escritórios, sem relatórios. Apenas nós. Para conversarmos, nos conhecermos melhor, se você estiver disposta. O convite pairou no ar. Era um passo claro, uma linha cruzada. Lívia sentiu um misto de euforia e pavor. Sua mente gritava todos os motivos pelos quais aquilo era uma loucura. As diferenças sociais, o ambiente de trabalho, o risco de um coração partido. Mas seu coração, teimoso e esperançoso, sussurrava o nome dele. Ela pensou na gentileza que ele demonstrara para com sua mãe, nos raros sorrisos que começava a vislumbrar, na maneira como seus olhos pareciam realmente vê-la. Ela começou, a voz trêmula. Eu adoraria, Victor. Um alívio visível passou pelo rosto dele, seguido de um sorriso genuíno, o tipo de sorriso que alcançava seus olhos e os fazia brilhar. Ótimo. Na noite seguinte, Victor a buscou em sua casa. Ele não estava no carro com o motorista da empresa, mas em um elegante, porém mais discreto, sedã esportivo que ele mesmo dirigia. Usava roupas casuais, uma camisa de linho e calças escuras que o faziam parecer mais jovem, mais acessível. Lívia, por sua vez, escolhera um vestido florido simples que sua mãe a ajudara a fazer, sentindo-se bonita e ansiosa. Ele a levou a um pequeno restaurante italiano, charmoso e aconchegante, escondido em uma rua tranquila, longe dos holofotes de seus lugares habituais. Durante o jantar, conversaram por horas não sobre trabalho, mas sobre a vida, sobre sonhos, medos, paixões. Lívia falou sobre seu amor por livros e o desejo de um dia, talvez, escrever suas próprias histórias. Victor, surpreendentemente, abriu-se sobre sua paixão juvenil por astronomia, antes que as responsabilidades do império familiar o consumissem. Ele falou sobre a solidão que às vezes sentia no topo, e ela ouviu com empatia, vendo o homem por trás do mito do milionário. Ao final da noite, ele a acompanhou até a porta de sua casa. A lua cheia iluminava o pequeno jardim da frente e o perfume das damas da noite pairava no ar.
Obrigada pela noite, Victor, Lívia disse suavemente. Foi especial. Para mim também, Lívia, ele respondeu, a voz rouca. Ele se aproximou e desta vez não havia hesitação em seus olhos, apenas uma ternura que a envolveu. Suas mãos foram para o rosto dela, os polegares acariciando suas bochechas. Você é especial. E então ele a beijou. Não foi um beijo exigente ou apressado, mas terno e profundo, carregado de todas as emoções não ditas, de toda a atenção acumulada, de toda a esperança hesitante. Lívia sentiu o mundo girar, seus medos se dissolvendo no calor daquele beijo. Ela respondeu com a mesma intensidade, os braços envolvendo o pescoço dele, entregando-se àquele momento que parecia selar uma nova realidade. Quando se afastaram, ofegantes, os olhos brilhando sob a luz do luar, sabiam que nada mais seria como antes. Aquele beijo era uma promessa, um ponto de partida. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios, mas naquela noite, sob o olhar cúmplice da lua, Lívia e Victor escolheram arriscar. Escolheram acreditar que, talvez, o amor realmente pudesse encontrar um caminho, mesmo entre uma jovem inocente e um milionário que, aos poucos, redescobria seu coração. A manhã seguinte ao beijo que selara um novo começo, despontou com uma clareza quase dolorosa para Lívia. A realidade de se apaixonar por Viktor Vorontsov, com todas as suas complexidades e o abismo social que os separava, pesava tanto quanto a euforia que lhe fazia o coração flutuar. No escritório, a tensão entre eles era uma corda esticada, vibrando com a eletricidade da noite anterior. Decidiram, em uma conversa sussurrada durante um café furtivo na copa, manter a discrição. O mundo corporativo, com seus olhares curiosos e línguas afiadas, não precisava saber, ainda. Os dias que se seguiram foram um dueto de profissionalismo público e ternura secreta. Um toque de mãos que se prolongava por uma fração de segundo ao trocarem documentos, um olhar cúmplice sobre a cabeça dos outros executivos em uma reunião, um sorriso roubado quando ninguém estava olhando. Lívia sentia-se vivendo em um sonho, caminhando nas nuvens, mas o medo da queda era um companheiro constante. Victor, por sua vez, parecia rejuvenescer. Havia uma leveza em seu semblante, uma paciência que surpreendia a todos, especialmente Marta, que observava tudo com um sorriso discreto e maternal. O milionário sem coração estava inegavelmente desenvolvendo um. Contudo, a discrição deles não era a prova de tudo. Patrícia, a assistente ambiciosa do marketing, cujos avanços sutis em direção a Victor sempre foram friamente ignorados, não perdia uma oportunidade de observar Lívia com olhos de águia. Sentindo a mudança na dinâmica entre o chefe e a novata inocente, sua inveja fermentava. Ela começou a espalhar rumores mais venenosos, insinuando que Lívia estava usando de artimanhas para garantir sua posição e os favores do CEO. Lívia tentava ignorar, mas as palavras maldosas feriam, minando sua confiança. A verdadeira tempestade, no entanto, veio de uma frente inesperada, personificada na figura elegante e gélida de Verônica Monteiro, uma socialite proeminente e ex-namorada de Victor. Verônica, que nunca aceitara o fim do relacionamento e ainda nutria esperanças de reconquistar o poderoso Vorontsov, soube dos boatos que circulavam sobre uma nova protegida e não demorou a investigar. Ao descobrir que se tratava de Lívia, uma jovem simples e sem conexões, o desprezo e a fúria de Verônica a acenderam. Ela começou sua campanha de forma sutil, aparecendo por acaso, em eventos onde Victor estaria, tentando se reaproximar, enquanto lançava olhares condescendentes a Lívia, que por vezes acompanhava Victor em jantares de negócios. Quando isso não surtiu o efeito desejado, Verônica partiu para o ataque direto, usando suas conexões na imprensa de fofocas. Uma manhã, Lívia chegou ao trabalho e encontrou o escritório em polvorosa. Uma revista de escândalos estampava em sua capa uma foto granulada de Victor e Lívia, saindo do restaurante italiano com a manchete: o magnata Vorontsov e seu novo caso secreto, jovem interesseira ou amor verdadeiro. O artigo era um veneno destilado, cheio de insinuações sobre as origens humildes de Lívia, pintando-a como uma alpinista social. Pior ainda,
Desenterrava uma história antiga sobre um negócio particularmente implacável de Victor, de anos atrás, onde ele fora acusado de levar um concorrente menor à falência sem piedade, reforçando sua imagem de tubarão sem coração. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. A vergonha e a dor a sufocaram. Os olhares no escritório agora não eram apenas curiosos, mas carregados de julgamento. Ela correu para o banheiro, as lágrimas queimando seus olhos. Aquele era o Victor que o mundo conhecia, o homem da manchete. Seria ela tola em acreditar que ele havia realmente mudado? Victor, ao ver a revista, sentiu uma fúria gelada tomar conta de si, seguida de uma dor aguda ao imaginar o sofrimento de Lívia. Ele sabia que Verônica estava por trás daquilo, mas o artigo também o forçava a encarar seu passado, um passado que ele tentara enterrar, mas que agora ameaçava destruir a felicidade que mal começara a construir com Lívia. Ele a encontrou no pequeno jardim interno do prédio, onde ela buscara refúgio. Estava pálida, os olhos vermelhos. Lívia, ele começou, a voz rouca. É verdade, Victor. Ela o interrompeu, a voz embargada, segurando a revista com as mãos trêmulas. Aquela história, sobre a empresa de Armando Bastos, foi assim que aconteceu? Victor suspirou, a dor estampada em seu rosto. A história é mais complexa do que a revista a pinta, mas sim, eu fui implacável. Eu era um homem diferente naquela época, Lívia. Amargurado, focado apenas em vencer a qualquer custo. Achava que isso era força. Ele se aproximou, querendo tocá-la, mas hesitou. Eu não me orgulho daquele homem, mas ele faz parte de quem eu fui. E como eu posso saber que você não é mais ele? Ela perguntou, a dor em sua voz cortando o coração dele. Como posso saber que não sou apenas um capricho, alguém para suavizar sua imagem por um tempo? Era o momento da verdade. Victor sabia que palavras não seriam suficientes. Ele precisava mostrar a ela e ao mundo que sua transformação era real. Naquela tarde, convocou uma coletiva de imprensa. Lívia, Marta e toda a empresa assistiram atônitos. Diante das câmeras e dos jornalistas famintos, Victor Vorontsov não foi o executivo frio e calculista. Ele falou com uma honestidade desconcertante. Admitiu os erros do passado, a dureza com que conduzira alguns negócios, inclusive o caso de Armando Bastos. Não deu desculpas, mas explicou o contexto de sua juventude, a pressão para suceder e as perdas pessoais que o haviam endurecido. E então, ele falou sobre Lívia. Nos últimos meses, ele disse, a voz firme, mas com uma emoção palpável, alguém entrou na minha vida e me lembrou do que significa ter um coração. Alguém que, com sua bondade, sua integridade e sua força silenciosa, me mostrou que há mais na vida do que apenas negócios e poder. Seus olhos pareceram encontrar os de Lívia através da tela da TV na sala de descanso. Lívia Alves não é uma interesseira. Ela é a mulher que eu amo. E se vocês querem uma história, a história é esta. Ela me salvou de mim mesmo. Ele anunciou também que sua fundação pessoal entraria em contato com Armando Bastos, não para apagar o passado, mas para buscar uma forma de reparação, se ele estivesse disposto, e que Verônica Monteiro responderia legalmente pela difamação. Lívia chorava abertamente enquanto ouvia, lágrimas de alívio, de amor, de admiração. Aquele era o Victor que ela conhecera nos momentos roubados, o homem por trás da armadura, agora exposto ao mundo por escolha própria, por ela. Quando ele retornou ao seu andar, o silêncio era carregado. Lívia correu ao seu encontro sem se importar com quem estivesse olhando. Ela se lançou em seus braços e ele a segurou firme. Eu te amo, Victor. Ela sussurrou contra seu peito. Eu também te amo, Lívia. Ele respondeu beijando o topo de sua cabeça. Mais do que as palavras podem dizer. A tempestade, embora violenta, servira para limpar o ar e solidificar o amor deles. Verônica foi silenciada, sua credibilidade arruinada. Alguns críticos permaneceram, mas muitos viram a humanidade e a coragem na confissão de Victor. Armando Bastos, inicialmente cético, acabou aceitando um encontro. E embora o passado não pudesse ser desfeito, um novo caminho de entendimento e, eventualmente, colaboração em projetos sociais começou a ser trilhado. O sol da tarde iluminava o pequeno jardim da casa que Victor e Lívia agora dividiam. Uma casa aconchegante, cheia de luz e livros,
longe da opulência fria da antiga mansão dele. Lívia, com um leve brilho nos olhos que não era apenas felicidade, mas também a promessa de uma nova vida que crescia dentro dela, lia trechos de seu primeiro romance, ainda em rascunho, para Victor. Ele a ouvia com um sorriso terno, a cabeça dela em seu colo, enquanto descansavam em uma rede na varanda. Sua mãe, completamente recuperada, administrava com entusiasmo um pequeno ateliê de flores e artesanato que Victor a ajudara a montar. Um sonho realizado. Marta, agora mais uma amiga da família do que apenas uma secretária, frequentemente os visitava para o chá da tarde. Victor continuava à frente das empresas Vorontsov, mas sua abordagem mudara. Ainda era um líder astuto, mas a ética e a responsabilidade social tornaram-se pilares de suas decisões. Ele aprendera que a verdadeira força não residia na frieza, mas na capacidade de se conectar, de sentir, de amar. Ele sorria mais. Seus olhos azuis agora refletiam um calor constante. Lívia encontrara seu lugar ao lado dele, não como uma assistente submissa, mas como uma parceira igual, amada e respeitada por quem era. Sua inocência inicial se transformara em uma sabedoria tranquila, sua doçura em uma força serena. Ela não apenas mudara Victor, ela também crescera, florescendo sob o sol do amor verdadeiro. Aos 20 e poucos anos, aquela que fora trabalhar para um milionário sem coração descobrira que, de fato, algo mudara. Não apenas nele, mas nela mesma e no mundo ao redor deles. O amor, com sua força teimosa e transformadora, realmente encontrara um caminho, provando que mesmo as armaduras mais impenetráveis podem ceder ao toque gentil da alma certa. E a história deles, antes um conto de contrastes e medos, tornara-se uma melodia de esperança e cumplicidade, ecoando a promessa de muitos capítulos felizes ainda por vir. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.